Amém. Aleluia. Bom, nossa série é Código de Conduta. Quando você pensa em código, o que vem na tua mente? Barra? Quem é programador pensa em outra coisa, né? Quem mexe com o computador aí. Tem quantos programadores tem aqui, ó? Né? Vocês pensaram em barra ou vocês pensaram em outras coisas? Em códigos, né? Em comandos, né? Bom, quem aqui já fez aquele MS-DOS, aquele curso? Meu Deus do céu. Eu sou da época da datilografia e do MS-DOS. Curso ASDFG. Ai, quando errava era uma raiva só, né? Não dava para apertar delete. Ai. Mas bom, gente, quando você escaneia um código de barras, o que aparece? Você pega um produto, você está fazendo compra no mercado, você não sabe o preço, está confuso, aí você vai lá, código de barra, você vai lá, põe no scanner, o que aparece? O preço, o valor do produto, certo? E se a gente passar um scanner no teu coração, o que vai passar? O que vai passar no display ali, na tela? Se nós escaneássemos cada um de vocês, né, vai passar o quê? Os nossos valores, os nossos princípios que irão determinar a nossa conduta. Então, para que serve um código de conduta? Aí eu fui no dicionário. Aí no dicionário diz assim, que o código de conduta é um conjunto de regras para orientar e disciplinar a conduta de um determinado grupo de pessoas de acordo com seus princípios. Então é um conjunto de regras. Minha esposa, ela começou um emprego novo. Quantas páginas você teve que assinar do código de conduta da empresa? 70 páginas. Nem leu, né? Então várias empresas têm um código de conduta porque eles esperam que você entenda quais são os valores, os princípios daquela empresa para que você se comporte como tal. E nós somos um Deus de conduta, um Deus de caminhos retos. A base do trono de Deus é justiça e retidão, e Ele não pode fazer nada que contrarie esses princípios, porque se Ele contraria o princípio do alicerce do trono dele, o que vai acontecer se você danifica o alicerce? Desmorona. Então Deus nunca faz nada que não seja justo, e Ele nunca faz nada que não seja reto. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que passa também uma conduta para os seus filhos, para que a gente tenha uma vida plena e abundante. Amém? Então, quem rouba alguma coisa, qual é a classificação dessa pessoa? Uma pessoa que tem uma conduta de mão leve, que gosta de passar a mão nas coisas, ele é o quê? Ladrão. Um ladrão. E quem mente? Mentiroso. E quem trai o seu cônjuge? Adúltero. Mas às vezes a pessoa que trai o cônjuge, ele é adúltero, mas a sociedade às vezes quer dar uma maneirada e chama a pessoa de carente, né? Já viu isso? Nas novelas, principalmente, né? É tão normal, né? O cônjuge traiu o outro e não, é carência, é necessidade, é safadeza, mas é bom, não precisa, mas é adúltero. E quem não aceita propina? Devolve o troco errado. Aquele cara que encontra um iPhone 6, 0 bala no banco do ônibus, primeira coisa que ele faz, vai nos contatos ali e já liga e devolve para o dono. Essa pessoa é o quê? Honesta. Mas a sociedade chama de quê? Trouxa. Já reparou que existem valores diferentes e condutas diferentes? Qual conduta a gente vai seguir? Elas são conflitantes, a conduta deste mundo e a conduta de Deus. Mas a conduta revela quem você é. Se você é de Deus, você precisa negar a conduta desse mundo e viver a conduta que a palavra de Deus nos ensina. Quando a gente se encontra com Jesus, Ele apaga o nosso passado. Outrora nós éramos sim mentirosos, talvez roubávamos, talvez traíamos, talvez fazíamos coisas que nós nos envergonhamos hoje, mas quando nos encontramos com Jesus, Ele nos faz uma nova criatura. Tudo se faz novo e Ele nos dá uma nova cartilha de conduta de como nós devemos conduzir a nossa vida. Outra coisa que o código de conduta faz, que é maravilhoso, ele evita
reações que a gente não deseja. Porque coisas acontecem conosco que vão exigir uma reação. Mas quando nós temos um código de conduta, as nossas decisões já estão pré-estabelecidas. Então, quando vem algo, a gente não precisa decidir na hora, sob pressão, o que nós iremos fazer, porque nós já temos um código de como agir. Eu vou explicar um pouco melhor como isso funciona. Depois nós vamos entrar na história de Sansão. Eu fiz seminário lá na Austrália, na nossa igreja matriz, a Oxford Falls, C3 Oxford Falls, em Sydney. E esse seminário era integral, a gente estudava de terça a sexta, começava de manhã cedinho e ia até depois do almoço, à tarde. E um dia, no meio da aula, todo mundo concentrado, uma aula bem legal, o pastor estava ensinando a gente, todo mundo estava super comendo ali a aula, né? Sentava no banco da frente, interessado não era interessado não. Era porque eu precisava usar óculos e não sabia. Tô brincando, eu era interessado sim. Mas eu também precisava usar óculos. E aí, eu comecei a sentir um cheiro de queimado. Vi um cheiro. E de repente dispara o alarme. O alarme começa a soar. E quando a gente olha para o corredor da nossa sala, um monte de fumaça. Na mesma hora, o professor disse para todo mundo: eu quero que vocês peguem os seus pertences rapidamente, fiquem de pé, façam uma fila aqui, coloquem um pano no sua camisa, usem alguma blusa. E como ali estava frio naquele dia, a gente pegou um moletom, colocamos aqui, e vocês vão sair aqui me seguindo, abaixa a cabeça e vamos sair por aqui. E todo mundo começou a evacuar o prédio. E todo mundo seguindo o professor, indo na frente, dando os comandos. Nós chegamos no gramado e ficamos num gramado, numa área descampada. E ali ele falou o que aconteceu. E eu naquele momento, eu estava com minhas emoções, eu não acredito que Deus permitiu que pegou fogo no Bible College. E eu estava triste que aquilo, eu não acredito que isso está acontecendo aqui. Mas glória a Deus, todo mundo está bem. Aí ele falou: gente, isso é um fire drill. O que é fire drill? É uma simulação de incêndio. A fumaça, o fogo não era verdadeiro, né? A fumaça era, mas o fogo não. Então era tudo ensaiado. Mas eles tinham que fazer dessa forma para que a gente aprendesse como proceder. Então a gente aprendeu ali naquele dia como evacuar o prédio. Agora imagina se não existe nenhum tipo de treinamento, não existe nenhum tipo de conduta sendo ensinada. No momento de fogo de verdade, fica cada um por si, imaginou? Aquela loucura, todo mundo, meu Deus, para onde que eu vou, que lugar que eu vou, que porta que eu saio, porque a igreja era grande, o espaço era grande, tinha corredor, tinha escada, tinha uma sequência a ser seguida, tinha um caminho a ser trilhado até um lugar seguro. E se a gente não tem um código de conduta que nos ensina a sair das emboscadas da vida, como que a gente faz? Quem lembra da Boate Kiss? Que caso terrível e dramático. A boate não tinha um código de conduta. E se tivesse um incêndio, qual seria o procedimento? Infelizmente, pessoas correram para o banheiro achando que lá tinha uma janela, talvez lá a gente consiga escapar, e caíram numa emboscada. Não tinha nenhum tipo de conduta para resolver esse problema. E o povo de Israel, por um tempo, por muito tempo, passou uma época onde eles cometeram diversas atrocidades porque eles não tinham um código de conduta. Quando nós não temos um código de conduta, quando vive um momento de pressão, a tragédia é iminente. Porque nós não estamos preparados para lidar com certas situações. Mas Deus já nos instrui de antemão para que a gente possa tomar nossas decisões já pré-definidas, para quando vier os momentos de dificuldade, nós já sabemos como nos comportar, nós já sabemos o caminho da saída. E hoje vai ser mais uma parte introdutória a esse tema. Semana que vem nós vamos entrar mais nos específicos, amém? Amém. Então, o código de conduta é extremamente importante para nossas vidas. E vamos falar um pouquinho de Israel. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Nós vamos falar sobre uma fase muito triste da história do povo de Deus.
Livro de Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 7. Nessa época em Israel não havia rei, e o povo fazia o que dava na telha. Cada um fazia o que queria. E naquele momento, gente que achava, eu tenho esse pedaço de ouro, vou derreter, vou fazer um Deus e vou adorar. Aí o cara ia lá e fazia. Aí o outro, eu acho aquele Deus lá daquele outro povo bacaninha, vou pôr uma estátua na minha casa e vou adorar. E cometeram até atrocidades de pessoas que estavam viajando, que eram hospedadas em casa de outras pessoas, viu o povo da cidade e chegava, solte o seu visitante para que tenhamos relações com eles. Então cometeram inúmeras barbáries e atrocidades, porque esse povo estava sem um código de conduta. E olha o que aconteceu aqui. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, uma forma bem bonita de dizer, ele foi reunido aos seus antepassados. Morreu, tá, gente? Como diz o Nércio da Capitinga, morreu. Então, quando aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Quando eu li essa passagem, eu coloquei na minha Bíblia, por que não conhecia? Tinham que conhecer. Não conheciam porque ninguém havia falado. Ai do pai que não ensina seus filhos no caminho que se deve andar. Nós levaremos essa culpa. Essa geração anterior levou essa culpa. E aí, seguindo, então, versículo 11: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os haviam tirado do Egito, e seguiram adorando vários deuses e dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Conhecer a conduta de Deus é extremamente importante para ter intimidade com Ele. Esse povo não conhecia a conduta de Deus, não conhecia como Deus havia livrado os seus antepassados do Egito, como Ele era um Deus bondoso, como Ele era um Deus provedor. E como eles não sabiam que Deus era provedor, eles iam buscar provisão em outros deuses e se distanciavam de Deus. Se você quer ter mais e mais intimidade com o Deus verdadeiro, você precisa entender a conduta dele, como ele opera e como nós precisamos dele. Então em Êxodo, você não precisa ir lá, eu vou ler para você. Em Êxodo, Moisés estava diante de Deus e ele disse assim para Deus: se me vês com agrado, revela-me os teus caminhos, revela-me a tua conduta, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos. Aqui Moisés estava dizendo o quê? Revela-me os teus caminhos, me mostra como você opera, me mostra a sua forma, método operandis, né? Que eu possa assim te conhecer e achar graça aos seus olhos. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais graça a gente tem nos olhos dele, porque mais conhecido nós somos dele, amém? Amém. Salmo 37 diz o seguinte, Salmo 37, versículo 23, diz que o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Mais para frente diz que o homem que traz no coração a lei do Senhor, a conduta do Senhor, não pisará em falso. Quem já pisou em falso aqui? Que virou o pé? Todo mundo, né? Foi bom? É horrível pisar em falso. Mas a palavra de Deus diz que aquele que guarda a minha palavra,
e a tem como conduta, não pisará em falso. No versículo 23 diz que o Senhor firma os passos do homem, ou ordena os passos do homem quando a conduta deste o agrada. Quando eu estava orando de manhã, no meu quarto, eu estava pensando assim, né? Deus estava orando sobre essa série, orando pelo código de conduta, e eu estava de olho fechado e realmente mentalizei e me vi num caminho, numa conduta de Deus ali. E Deus, Ele nos dá uma conduta, mas também Ele nos dá a liberdade de ir para a direita, de ir para a esquerda, de sair dela e fazer o que a gente quiser. Mas a linha de chegada, ela está se a gente seguir essa conduta. Se eu pegar um desvio, eu não vou chegar onde Deus planejou para mim. Se eu achar que virar aqui é melhor, virar acolá é melhor, fazer desse jeito é melhor do que o jeito de Deus, eu não vou chegar aonde Deus realmente queria que eu chegasse. Nós vamos ver um pouco isso agora na vida de Sansão. Deus norteia nossas vidas através desses códigos de conduta. Então vamos voltar para Juízes. Juízes 13. Assim. Esse homem Sansão, ele recebeu um código de Deus antes de nascer, né? A sua mãe já recebeu um código de como deveria se comportar e como deveria se comportar o seu filho. E a gente vê aqui que a história começa assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. É extremamente interessante quantas mulheres estéreis deram luz a grandes homens, né? A pessoas influentes que marcaram a sua época. Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho, né? Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Na história de Israel, lembra que eles tinham abandonado a conduta de Deus? E o que acontecia? Eles pecavam, eles faziam o que o Senhor reprovava, e os inimigos... Porque quando você tem um Provérbios, que é bem interessante, que diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Vou repetir: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar, ter domínio próprio, né? Então, uma cidade com muro derrubado, ela é o quê? Vulnerável, né? Então, esse muro é a sua conduta. A conduta que Deus tem para mim e para a sua vida é o que vai fazer uma barreira para que os nossos inimigos, o inimigo de nossa alma, não tenha êxito em suas investidas conosco, porque você não está dando nenhuma brecha, porque a sua conduta que Deus te ensinou te cerca e te protege. A melhor imagem que eu vejo disso é de um playground. Todo playground tem uma cerca para impedir que as crianças vão até a rua e se machuquem. Aquele playground, você acha que a criança, quando está brincando, ela fica triste por causa da cerca? Ela fica: ai, papai, não quero ir no parquinho, porque no parquinho tem aquela cerca chata. Eles pensam assim? De forma alguma. Eles querem brincar e aquela cerca os protege. A conduta de Deus é da mesma forma. Não é para nos impedir de termos uma vida super bacana e livre. Na verdade não é isso, é para nos proteger dos perigos iminentes. Então, um homem que não sabe se dominar, é um homem que faz tudo segundo o que o coração agrada ou sente. Se você não tomar controle dos seus sentimentos,
os seus sentimentos vão tomar controle de você e vão te guiar a tomar decisões e ter atitudes que vão talvez, né, te arrasar. Então olha lá, nós lemos aqui, ele era um menino, era nazireu, será nazireu. O que é nazireu? A palavra nazireu significa separado, significa alguém que se separa. Era bem comum naquela época as pessoas fazerem votos a Deus, e tinha o voto de nazireu. O que era esse voto do nazireu? A pessoa tinha que deixar o cabelo crescer, mulheres também podiam fazer esse voto, e no final do voto elas rapavam a cabeça, as pessoas passavam a navalha e ficava zero. E esse voto de nazireu, a pessoa não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida alcoólica, beber vinho, nem comer nenhum produto da videira, e também não podia tocar em coisas mortas, não podia tocar em cadáveres. Essas eram as 3 regras básicas de um nazireu. E Deus disse para a mãe de Sansão que o seu filho vai ser nazireu. Esse voto era por um período de tempo, mas para Sansão era para a vida toda. Isso diz o que para nós? Isso diz que quanto maior o teu chamado, quanto maior a sua influência, maior vai ser o preço que você precisa pagar. Sansão precisou pagar um alto preço porque ele ia ser o líder de uma nação. Ele ia ser alguém que Deus ia usar tremendamente, ia capacitar de forma sobrenatural. Então ele tinha que estar preparado e íntimo de Deus para poder ter êxito no seu chamado. Então Sansão recebeu esse código de Deus, que era ser nazireu, era ser separado. Hoje nós podemos traduzir para que nós também somos nazireus, no intuito de que não porque a gente não bebe vinho ou porque não corta o cabelo, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a separação. A palavra diz que nós temos que ser santos porque Deus é santo. Então a força de Sansão vinha desse código de conduta, vinha de toda essa ideia dessa conduta que ele tinha que viver. Olha o que diz aqui. Aí a mulher foi contar tudo para o seu marido, no versículo 6. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde vinha, não tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então, Sansão foi destinado para algo maravilhoso. Ele tinha um grande potencial, mas esse potencial estava vinculado à obediência dele ao código de conduta. Então vamos ver. O primeiro código era não tocar em cadáver. Sansão, ele recebeu um espírito que veio do Senhor, que tomou posse dele, digamos assim, e ele ficou extremamente forte, né? A gente conhece Sansão por ser aquele cara forte nos desenhos, né, bíblicos, enfim. Meu filho já até sabe, ele assiste na TV o desenho do Sansão, eu coloco lá no Apple TV para ele ver, ele amarradão no desenho do Sansão. E Sansão, ele matou um leão com as próprias mãos. Mas depois que o problema não era em matar o leão, óbvio, se um leão vai te atacar, é você ou ele, melhor que seja ele. Então Sansão matou o leão com as próprias mãos. Acontece que quando o leão estava depois de morto, ele deu um rolê e voltou, o cadáver do leão, havia umas abelhas, colocaram mel lá dentro. Deus talvez permitiu isso para testar Sansão e saber se ele realmente vai levar a sério o voto que ele havia feito, cumprir a promessa e viver realmente como Deus o chamou. Mas ele olhou para o mel, poxa, mas na hora o Espírito Santo falou para ele assim: Sansão, lembra? Você não pode tocar em cadáver? Poxa, mas Espírito Santo, olha o mel ali, Espírito Santo, olha o mel, olha o cheiro do mel, olha que delícia esse mel, nossa, o mais puro mel, mas você não lembra que você não pode tocar no cadáver? Não, eu lembro, mas o mel, pegou o mel e comeu. Quebrou ali, violou ali um código de conduta que Deus havia falado para ele. Depois Sansão, ele é um cara, a gente vê a história dele extremamente com um coração, né? Ele gostava de mulher, né? E o que a gente vê? Que ele passou por um lugar, ele gostou de uma mulher,
e ele chegou, a mulher era filisteia, havia um código de conduta também de Deus, para que o povo de Israel não se misturasse, não casasse com pessoas de outras regiões. Por quê? Porque as pessoas de outras regiões tinham outros deuses, outros costumes, e iriam certamente desviar o coração daqueles homens para ficar e se afastar longe de Deus. E aí aconteceu que Sansão chegou para os pais dele e disse: papai, mamãe, olha, eu gostei daquela moça, vai falar com o pai dela, eu quero ela, eu quero ela. O pai dele explicou, a mãe dele explicou: não, filho, arruma uma mulher dentro de Israel, vai ser melhor para você, vai ser melhor para os seus filhos. Não, eu quero ela porque é ela que me agrada. Nem sempre o que nos agrada é bom. Nem sempre o que nos agrada é bom. Aí o que aconteceu? Foi uma roubada esse casamento dessa mulher. O próprio sogro dele, no dia depois que ele casou, que ele voltou para Israel, né, para pegar umas coisas, depois voltar para a mulher dele, o sogro dele deu ela em casamento para outra pessoa. Então já começou mal. Mas o pior é que toda festa de casamento tem o quê? Bebida, vinho, festa, uhul. E Sansão fez o quê? Bebeu, gelado. Qual era o mandamento dele? Não beber? Ali ele violou mais uma coisa. Mas Sansão estava tranquilo porque ele tinha tocado no cadáver, mas ele continuava. Aí ele tomou vinho, mas ele continuava. Ele viu, não aconteceu nada. Cadê as consequências do meu pecado? Continuo forte. Tão forte que houve uma desavença entre ele e os filisteus, e os homens vieram para pegar ele, e ele pegou uma queixada de um jumento ali, achou uns ossos de um jumento, e com aqueles ossos ele matou 1000 homens. O cara era forte. O cara era muito forte. Era sobrenatural o que vinha sobre esse homem. E aí ele viu, poxa, continuo forte, continuo bambambam, né? Então, beleza. Mas daí ele conheceu uma pessoa. Não deu certo esse relacionamento com essa mulher, ela acabou morrendo, né? E aí ele ainda se deitou com uma prostituta numa outra ocasião, porque ele estava muito carente, né? E aí depois de ter se deitado com uma prostituta, ele acabou conhecendo uma moça chamada Dalila. E Dalila fez aquela dança do ventre para ele e o homem endoidou todo. A Bíblia fala que ele ficou apaixonado. Azedou o pé do frango. Na verdade a gente diz o quê? Eu adoro essa expressão. Eu falo direto com meu filho: filho, se você não obedecer o papai, vai azedar o pé do frango. Mas eu nunca nem senti o cheiro de pé de frango azedo e nem quero. Nunca nem comi. Passa reto. Então, o que a gente vê aqui, né? Que, vamos lá para Juízes capítulo 15, que conta melhor essa história. 16. Não, 15. 16. Mudou agora. Mudou. 16, está errado aí. Juízes 16, versículo 15. Tá? Acha aí, por favor. O que aconteceu nessa situação? Sansão, ele olhou para Dalila e ficou completamente bobinho. Sendo que Dalila era uma mulher que gostava muito de grana. Muito cuidado, viu, homens? Casar com uma mulher que gosta muito de grana. Nosso coração não pode estar no dinheiro, amém? E o vice-versa, né? Mulheres, casar com um homem que o coração está na grana, ele te troca por uma oportunidade de mais grana. Então, a Dalila, ela casou com Sansão estava com ela, e os filisteus tinham raiva de Sansão, porque Sansão era muito forte, e Sansão impedia que os planos dos filisteus avançassem, porque o filisteu dominava sobre Israel, e Sansão era o libertador de Israel.
Então eles tinham que eliminar Sansão da jogada para continuar com o seu domínio, com o seu plano maquiavélico de subjugar e oprimir o povo de Israel. Então eles chegaram para Dalila e fizeram uma oferta: Dalila, nós vamos te dar uma grana preta, um saco cheio de prata, se você conseguir descobrir qual o segredo da força de Sansão. Aí a mulher gostava de grana, é pra já. E ela começou a importunar Sansão, a falar para Sansão: Sansão, me conta, cara. Poxa, meu, tu não me ama, eu não sou tua mulher queridinha. Nossa, fala, qual que é o segredo? Aí Sansão, por 2 vezes, ele não contou a verdade, mentiu para ela não teve êxito. Mas olha o que ela diz no versículo 15. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Mentira, exagero, né? A ponto de morrer? Podia, né, ser muito chato mesmo. Uma mulher que fica ali é chato mesmo, mas a ponto de morrer também não, né? É igual o caso de Esaú e Jacó, né? Esaú chegou para Jacó: para que serve minha herança se eu vou morrer de fome? Não, eu não ia morrer de fome até chegar em casa, né? Então tem um exagero aqui. Então, no versículo 17: por isso ele me contou o segredo, jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo de minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Ele estava cauterizado. Quando eu li isso aqui eu fiquei pasmo. Eu falei: poxa, o cara, quando você dá muita corda para alguém inconsequente, ele se enforca. Então ele viu que ele tocou no cadáver, nada aconteceu. Ele viu que ele bebeu vinho, nada aconteceu. Ele ficou pensando o quê? O meu pecado está cauterizado, nada acontece mesmo, não tem consequências, Deus continua me abençoando, eu continuo forte. Beleza, pode cortar esse cabelo aí. E ele lhe pôs Deus à prova fazendo isso. E aí ele disse: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Gente, ele estava tão sem comunhão com Deus que ele nem percebeu que Deus o tinha deixado. Olha que triste isso, né? E aí os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Primeira coisa que eles fizeram depois de cortar o cabelo de Sansão, de ver que ele perdeu a força, de subjugá-lo, foi o quê? Furar os olhos dele. E Sansão perdeu sua visão, perdeu perspectiva de vida. E ele se tornou escravo. Agora pensa comigo, imagina o que Sansão poderia ter feito se ele obedecesse o código de conduta de Deus. Sansão tinha um potencial incrível. Ele era um homem fenomenal, agraciado de um talento como nenhum outro. Nunca houve um homem tão forte que nem ele. Nem Davi era tão forte que nem ele. Ele tinha um chamado específico, ele tinha algo maravilhoso. Mas toda desobediência leva à derrota. Toda desobediência leva à derrota. Não tem como ser diferente. Jesus foi um cara que foi obediente até a morte de cruz. Sempre quando eu estou orando, eu agradeço pela obediência de Cristo, porque ele foi fiel até
o fim. E falo, Jesus, me ajude, porque eu quero ser fiel até o fim, porque não importa como você começa, mas importa como você termina. Você pode começar capengando, cheio de pecado, mas você não pode terminar assim. Você precisa terminar forte. Sansão terminou fraco. Sansão teria longevidade se ele tivesse obedecido a Deus. Ele teria tido filhos. Sansão não teve filhos, não teve ninguém para carregar o legado dele. Olha que tristeza. Sansão não gerou nada porque ele quis fazer tudo como agradava ao seu coração. E o nosso coração é enganoso, diz a Bíblia. Por isso que Deus nos deu um código de conduta. Não siga o seu coração. A sociedade diz, siga o seu coração, siga os seus sentimentos. Ai, se você se sentir um dia que tem que beijar esse cara, beija mesmo. Se você sentir esse dia que você tem que ficar com tal pessoa, fica mesmo. Se você sentir esse dia que você tem que cheirar uma carreira de cocaína, cheira mesmo. É o que a sociedade prega, que a felicidade se encontra em realizar os seus desejos. E não está assim, porque os nossos desejos são ruins às vezes. São horríveis às vezes. Então, a gente tem que seguir os desejos de Deus e não o nosso muitas vezes. E o que acontece quando a gente segue os desejos de Deus? A Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos conceder os nossos desejos. Os bons desejos que a gente almeja viver. Então, eu faço essa pergunta. Imagina chegar para Sansão, ele lá moendo, ele estava trabalhando no moinho, né? Ele ficava girando com o negócio, cegueta. E aí, Sansão, como foi Dalila? Como foi seguir os desejos do seu coração? Sansão, valeu a pena? O que você acha que ele vai responder? Sansão baseou toda a sua conduta nas suas vontades e não no que Deus lhe havia ensinado. E ele acabou não cumprindo a promessa e o voto dele a Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus cumpriu a promessa dele. A Bíblia fala que Sansão, depois que o cabelo dele voltou a crescer, ele teve suas forças de volta. E eles convidaram Sansão para ele fazia bobo da corte, ele trabalhava de entretenimento, todo mundo ria da cara dele. E os filisteus fizeram uma grande festa e chamaram ele para entreter a plateia, a galera. E Sansão orou, ele era muito vingativo, ele disse, Deus me dá as forças novamente para que eu me vingue do que eles fizeram com meus olhos. Ele podia ter falado assim, Deus, eu me perdoa porque eu fui arrogante, eu quebrei as tuas leis. Renova a minha força, Deus, para que eu consiga completar a minha missão e fazer com que esse povo pare de perseguir o povo de Israel. Mas o triste é que não foi isso que ele falou. O homem falou, para que eu me vingue do que eles fizeram com os meus olhos. E Sansão, Deus deu a força dele de novo, porque Deus tinha um propósito para cumprir. Deus cumpriu um propósito dele, que ele havia prometido para Israel, ele cumpriu, porque quando Sansão empurrou as pilastras daquele lugar que Deus deu a força dele de novo, o teto desabou e morreram toda a liderança dos filisteus. Então imagina, se você mata os líderes, meu amigo, você derrota. Então com certeza os filisteus ficaram extremamente fracos depois daquele incidente e Israel conseguiu subjugar os filisteus em seguida. Então Deus honrou o seu compromisso com o povo, mas Sansão não honrou o dele com Deus. Olha que triste isso, né? Então Deus nos deu um código de conduta para que a gente siga, porque Ele conhece o nosso coração. Se a gente fizer aquilo que Israel fazia, aquilo que der na telha, nós cairemos em emboscadas. Nós tomaremos decisões que nos levam a um atalho e não vamos saber esperar o momento de Deus e a gente cai numa roubada. Mas Deus nos deu um código de conduta. Nós vamos ver na semana que vem sobre confiar em Deus, sobre esperar em Deus, sobre descansar em Deus, sobre deleitar em Deus. Esses são códigos que Deus nos dá, que se a gente segue, a gente tem uma grande recompensa. Amém. Olha o que diz Salmo 37, 27, diz assim: desvie-se do mal e faça o bem. Quem já viu aquele cara Neo do Matrix? Vinha os caras com revólver, né?
Aí o Nil. Né? As balas vinham para cá, vinham para lá, e ele desviava de todas elas com uma destreza incrível. Né? Desvie-se do mal. Bom, você não pode impedir o mal de vir até você. Você tem um adversário que se chama Satanás, que está louco para te derrubar e te ver fora da jornada. Então as balas vão vir, o tiroteio vai acontecer, mas Deus te dá a habilidade de desviar de todas essas balas. Desvie-se do mal e faça o bem. Eu tenho um código de conduta, não dá para a gente explorar, já quero terminar daqui a pouquinho, mas eu tenho um código de conduta para a minha vida em relação a mulheres alheias. Deus me deu uma mulher fantástica, e eu tenho que me devotar a ela e amar ela de todo o meu coração e ter olhos só para ela. Sendo que essa é a conduta de Deus para a minha vida, mas eu sou homem e os desejos do meu coração nem sempre é só para ela. Você vai entender o que eu quero dizer. Vou explicar. Os desejos do meu coração sim são só para ela, mas às vezes os nossos olhos chamada a atenção, né? Busca os nossos olhos, nossa atenção e nos leva a engano. Então assim, eu tenho uma conduta: nunca olhe 2 vezes para uma mulher. Receba! Porque o que eu mais vejo na rua é os caras ficando com torcicolo, mano. O que eu já ouvi de história de cara bater o carro. Tinha um cara até da nossa igreja que a gente conheceu lá, que o cara bateu no carro parado porque ele foi olhar pra mina. Então eu tenho esse código de conduta. Pô, você não consegue impedir de olhar a primeira vez, né? Você olhou, pum, apareceu, mas já não olho mais. Tem que olhar. A sua cabeça quer que você olhe de novo. Mas o meu código de conduta diz que eu não devo olhar. Eu vou seguir o código de conduta de Deus. Amém. Argentina, quem olha? Eu ouvi um testemunho de um homem muito engraçado, extremamente engraçado. Ele é da Índia. E ele é um doutor muito legal. Ele pregou na nossa conferência de pastores e líderes lá em Las Vegas, na última que a gente foi. E ele falou assim: eu tenho um código de conduta para a minha vida. Eu vou terminar com essa história. Eu tenho um código de conduta para a minha vida. Um código de fidelidade para com a minha esposa. Mas esse código de conduta é porque eu reflito nas consequências, por isso que eu consigo vivê-lo. Sansão refletiu nas consequências? Não. Em nenhum momento. Mas esse cara, ele refletia. Ele ficou pensando: bom, eu tenho 60 anos de idade, se eu trair a minha mulher hoje, oportunidades tem para qualquer um. Se eu tivesse 20 e poucos, eu até poderia recomeçar a minha vida em outro lugar, mas na idade que eu tenho, muito difícil eu conseguir recomeçar. Eu ia cair em descrédito, meu ministério ia entrar em colapso, as pessoas não iam mais me convidar para pregar em conferências, assim as minhas finanças iam começar a cair, divórcio é uma coisa cara, eu ia ter que perder muito dinheiro nesse caso, e então, levando em conta as consequências, eu nem levo em consideração as oportunidades que chegam até mim. E aí dá para ir um pouco mais longe, conversando com o nosso pastor, o Jim Sweetman, ele falou assim: eu ainda vou um passo mais longe em relação a essa questão. Ele falou das consequências, eu também levo em consideração as consequências, eu vou um pouco mais além, levando em consideração as pessoas que eu vou desapontar. Eu peguei esse conselho para a minha vida. Traição não é opcional. Não rola. Temos que ser homem de uma só mulher. Temos que ser mulher de um só homem. Para toda
vida. Então, o que aconteceu ali? A gente vê, o nosso pastor Dinho, ele chegou e disse assim, eu não quero desapontar os meus filhos, eu não quero desapontar a minha esposa, eu não quero desapontar o meu Deus, eu não quero desapontar os meus pastores, os meus amigos, a minha igreja, porque eu tenho um ministério, por isso eu não faço. Isso serve para várias áreas da nossa vida. Talvez sua tentação nunca foi e nunca será traição, mas talvez seja dinheiro ilícito, talvez seja pornografia, talvez seja qualquer outra coisa. Pense que tudo vai ter uma consequência, tudo vai te tirar da conduta. E se você seguir o caminho de Sansão, violando a conduta que Deus colocou no teu coração para você seguir, que Deus está te ensinando hoje, qual vai ser o seu destino? Sansão não viveu o destino que Deus tinha para ele. Jamais era do coração de Deus fazer com que Sansão ficasse cego e escravo, sendo humilhado pelo seu inimigo. Qual pai gostaria isso para um filho? Qual pai escreveria na história do seu filho e o amaldiçoaria com tal vergonha? Eu quero que você vire escravo, fique cego e seja humilhado. Algum pai faz isso? Imagina Deus que é bom. Nem um pai ruim faz isso, deseja isso para o seu filho. Deus jamais. Não era esse o fim que Deus tinha para Sansão. Sansão teve o fim que ele escolheu, violando a conduta que Deus deu para ele. Que a gente aprenda a seguir os exemplos de Sansão. E olha que maravilhoso, eu vou terminar com esse versículo. Deixa eu chamar o Rafa aqui. Jeremias 17. Jeremias 17, 10. Tem uma recompensa para isso. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta e de acordo com as suas obras. Deus quer recompensar você pela sua fidelidade. Deus, Ele promete recompensar cada um de nós, se a gente se dispor a andar nos seus caminhos. Deus, Ele nos provê de diversas coisas, é fantástico, porque Ele não quer que a gente se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo para nos guiar. O Espírito Santo nos conduz. Eu tenho certeza, nós falamos ali, toda vez que Sansão tinha oportunidade de violar a conduta de Deus, o Espírito Santo lembrava ele. Eu sei a minha vida, toda vez que eu ia fazer coisa errada, o Espírito Santo tocava no meu coração. Toda vez que eu estava diante ali de cometer um pecado, diante ali de entristecer o coração de Deus, diante de violar a conduta do Pai, o Espírito Santo falava: filho, não vai por esse caminho. Filho, não é essa a vontade do Pai. Filho, vem aqui, presta atenção. E às vezes Deus era tão bom que Ele usava pessoas para me puxar pelo braço e me tirar daquela situação antes de eu cometer uma roubada, antes de eu me enfiar numa roubada. Deus é bom e Ele deseja que você chegue no destino que Ele traçou para você. Que você viva os planos, vou pedir para você fechar os seus olhos, que você viva os planos que Ele tem para você, que são planos de paz